Amigos queridos, iniciamos nossa manhã elevando nosso pensamento, buscando Jesus, esse mestre querido que tem nos agasalhado com seu evangelho de amor, estimulando-nos a compreender cada dia, cada vez mais, esse momento em que vivemos, que se repete pela história, por ainda não termos vivenciado tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Hoje nós vamos ler Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam o meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que ele seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Nós convidamos a todos que nesta hora, com os pensamentos elevados até Jesus, possamos vivenciar esses momentos íntimos em nossos pensamentos, procurando sentir a grandeza e a profundidade da lição que hoje nos é dada, a fim de que nós possamos também sentir o pensamento do Cristo em nossa vida. E é por isso que nós iniciamos o Evangelho com muita alegria em nossos corações, lembrando a todos do intercâmbio amigo que nesta hora, em comunhão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, possamos dizer: Senhor, olhe por nós, auxilia-nos na nossa caminhada, para que sejamos mais fraternos, mais simples, mais humildes, compreendendo que as suas lições não são ditadas, mas que precisam ser sentidas na intimidade consciencial de cada um de nós. Ajude-nos, Jesus. Amplie os nossos olhos, a nossa visão, amplie os nossos ouvidos, para que tenhamos outra escuta diante dos seus ensinamentos. Que assim seja. Era mais ou menos tempo de Páscoa. E o trabalho do Cristo, ele estava crescendo cada dia mais. E a multidão, onde ele estava, a multidão também o acompanhava. Mas, pelos costumes da época, nos dias de festa, de aglomeração, muitos saíam para vender. Hoje a gente percebe que tem muita gente que põe barraca na rua, faz as quermesses, porque é uma data que às vezes chama a atenção de muita gente e é tempo de que eles vão também se beneficiar vendendo aquilo que eles produzem. E Jesus, quando ele chegou no templo, o que ele percebe? Ele vê que ali estavam grande número de pessoas, mas que eles estavam ali vendendo também as coisas, que eram os vendilhões do templo. O que ele fez?
Eu acredito que nessa interpretação que os espíritos nos trazem aqui pelas mãos de Kardec, eles usaram de uma palavra assim bem adequada, talvez pela necessidade da época de ser duro, mais justo, apesar de que toda a peregrinação do Cristo foi uma peregrinação de amor, nos ensinando o valor do perdão, o valor do respeito, o valor da responsabilidade que todos nós devemos ter para com os nossos irmãos. Jamais ele impôs qualquer coisa que tenha partido das mãos de Jesus, foi uma imposição. E nós podemos ver que todos que o procuravam, eles tinham êxito no seu empreendimento, porque eles ouviam, eles sabiam ouvir. E muitas vezes os ouvidos nossos hoje apenas registram sons, mas não registram aquilo que é verdadeiro, a palavra que nos liberta. Outros prendem aos noticiários escandalosos e outros aos boatos, que cada dia, cada hora nós percebemos que isso é constante. Então, talvez seja um desses ouvidos, um desses boatos, que fez com que Jesus tomasse aquela atitude. Não que ele derrubou as mesas com falta de educação, de responsabilidade ou com nervosismo, mas ele pediu que ali não era lugar para fazer nenhum negócio dentro do templo. Isso para nós é muito importante que a gente possa perceber que dentro da casa de oração, dentro da casa espírita, onde nós oramos, onde temos as nossas reuniões, esse ambiente ele precisa ser preservado. É um ambiente em que a espiritualidade vai trabalhar para nos auxiliar. E os nossos olhos, às vezes, na maior parte, não temos a mediunidade de ver, de perceber, nós distraímos com as coisas. Hoje, não são os vendilhões do templo que estão presentes na casa espírita ou em outro templo, mas nós temos visto quanto as pessoas têm se distraído na casa espírita em momentos sérios do Evangelho, da exposição do Evangelho, ligando o celular e se distraindo com o celular, ao passo que tem alguém falando ou expondo o Evangelho de Jesus. Então, nós estamos comprando outras ideias, no ambiente em que não poderíamos estar fazendo isso. A época hoje é outra. Nós não temos barraquinhas dentro do centro para vender, mas nós temos muitas coisas dentro do centro, ou ainda que, em nome da caridade, ainda é feito. Portanto, quando ele fala, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Então, quando eu exploro o outro, e aí nós falamos ontem, né, a respeito também dessa questão das preces, né, que são pagas, não seria também uma maneira de ganhar o dinheiro, o dízimo, de pedir, né? Porque naquele momento da casa espírita, meus amigos, é um momento de confraternização comum dos espíritos. É isso que Jesus está dizendo para nós, trazendo para hoje, né? E mesmo assim, muitas vezes nos traz até uma certa dificuldade quando a gente pode perceber que tem pessoas que põem as suas barracas perto da casa espírita para vender as coisas. Como está na rua, a gente tem que respeitar, né? Porque o respeito cabe em todos os lugares, mas dentro da casa espírita nós precisamos tomar cuidado. Nós não temos direito de mercantilizar nada, muito menos vender aquilo que é, muitas vezes, sagrado em nós, porque recebemos de graça. E é por isso que Jesus fala que fizeram naquele momento um covil de ladrões. Então, os príncipes dos sacerdotes, ouvindo aquela colocação de Jesus, o que eles ficaram? Com medo.
Eles ficaram com medo de perder aquela relação com a multidão, porque eles já sabiam que grande parte já não estava na sinagoga por conta deles, por conta das suas orações, mas sim para ouvir Jesus. E ele raramente entrava na sinagoga. Então, quando Jesus expulsa do templo os mercadores, ele condenou assim o tráfico de coisas santas, sob qualquer forma que ela seja. A oração é uma coisa santa, a prece, né? Ela é uma coisa santa. Então, eu não posso vender, eu não posso cobrar o passe, eu não posso cobrar uma entrada para entrar na casa espírita, nada disso. Então, nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo em relação ao aproveitamento das oportunidades que o homem nos oferece para que a gente possa vencer aquilo que nós estamos carregando conosco há muitos anos. E muitas enfermidades nossa hoje, ela se faz por meio do nosso pensamento, porque Jesus, ele merece de nós tudo aquilo que nós podemos imaginar como irmão unigênito, como filho mais velho, como governador da terra. E é por isso que Jesus, falando, por que ele agrega tantas pessoas junto dele? Porque ele fala para eles as parábolas, que é um processo didático que traz instruções vivas de acordo com aquilo que eles são capazes de compreender, que são adequadas a todas as situações que eles viviam. E eles se sentiam, então, agraciados, porque os seus conflitos daquela época, eles começaram a ser compreendidos. E hoje nós vamos ver que nós que somos da época da modernidade, nós precisamos tomar cuidado para não repetir gestos que no passado até podiam ter sido repetidos ou podiam ter vivenciado. Nós precisamos compreender e conseguir lutar conosco mesmo para ter uma liberdade interior e sermos emancipados, para que cada dia nós possamos aumentar a luz do conhecimento no pensamento e no coração daqueles que estão na casa espírita e não ficarmos ligados ainda às questões do mundo. Tudo que nós precisamos fazer nada mais é do que explicar o que nós estamos fazendo na Terra, o que nós vivemos. E a honra que nós temos que ter com Cristo é a coragem de fazer as nossas melhores escolhas, de eleger o que é melhor para nós. E muitas vezes, ainda no nosso pensamento de dubiedade entre aquilo que nós desejamos ter e aquilo que nós aspiramos do mundo espiritual, tem nos causado grandes dificuldades. Portanto, o templo, a casa espírita, eu os convido a pensar, refletir em tudo isso, porque nós não podemos mais transgredir aquilo que o Cristo vem nos ensinar. É preciso que a gente tenha, por amor a toda esse respeito, essa solidariedade. E como eu disse agora há pouco, hoje nós estamos vendo que muitas vezes sentimos até afrontados com essa questão do celular. É muito desagradável dentro de uma casa espírita a gente pedir para as pessoas não usarem o celular. Por quê? Porque nós estamos comprando outras ideias. E essas ideias compradas nos distanciam daquilo. Às vezes nem ouvimos o que está sendo exposto durante uma exposição de evangelho. Se eu não acompanhar a modernidade da vida, eu vou cada vez mais mergulhar naquilo que é o oceano dos homens. E nós estamos sendo convidados a olhar para o templo interior de todos nós. Esse altar divino, onde está a nossa consciência. Por isso que Leon Denis nos traz uma situação bastante, eu acho bastante importante, quando ele fala, tendes por altar a consciência. Tendes por altar
a consciência por imagem em Deus. Não é uma imagem de barro. E que nós saibamos contemplar toda essa natureza divina, que é o templo divino que nós estamos mergulhados, respeitando isso. E nós não respeitamos. Se eu não respeito a natureza, para que a gente possa se fortalecer nesse olhar, eu pergunto com vocês, então nós vamos continuar a vender as nossas ideias. Quantos expositores ou oradores vendem as suas ideias? É preciso que a gente tome muito cuidado. O que é de Deus é de Deus. O que é de Mamon é de Mamon. Por isso, Jesus nos deixou o grande legado: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu preciso aprender, nesse momento, a servir a Deus e não comercializar as coisas divinas que Deus me deu. Porque no altar da minha consciência, a imagem que lá está é a imagem divina pelas leis que regem a minha evolução. Deixo no coração de todos esta reflexão, para que ela sirva de motivação para todos nós no campo de nossa observação íntima. E peço a Deus que nos abençoe, que na hora do passe sejamos amparados, envolvidos, alimentados pelas energias benéficas dos amigos e protetores queridos. Que cada um faça a sua rogativa nesse instante. Que a nossa água possa ser fluidificada e que a bênção divina seja colocada para cada um. Deixe no coração de todos o ósculo de amor e ternura de todas as vibrações dos espíritos amigos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se abraçados por Jesus. Que assim seja.